No vídeo anterior, analisamos a consistência interna de algumas variáveis latentes que temos aqui na base de dados, nomeadamente entretenimento, interação, etc. Depois de verificarmos que tinham uma boa consistência interna, fundimos cada um dos seus itens e transformamos cada dimensão numa única variável. É o que eu tenho aqui na base de dados. Portanto, esta nova variável entretenimento resultou da fusão, através da média, destes dois itens. Esta variável interação resultou da fusão, através da média, destes três itens e assim sucessivamente. Nós vamos agora fazer uma análise correlacional entre estes itens. Eu vou partir deste modelo muito simples. Na realidade, é um modelo semelhante àquele que nós utilizamos quando fazemos provas mais avançadas, como regressão linear múltipla ou equações estruturais, por exemplo. Mas este modelo é mais simples, é um modelo correlacional, apenas baseado nas correlações entre estas variáveis. Aquilo que nós queremos saber no contexto das redes sociais é se, quando os consumidores percepcionam que as publicações são ou têm um conteúdo de entretenimento, as redes sociais e as suas publicações facilitam a interação ou que contêm novidades ou que são adequadas ao seu perfil, se essas percepções estão relacionadas com o envolvimento. O envolvimento, e podemos ver aqui através dos itens, seria os utilizadores colocarem gosto, fazerem comentários ou partilharem até os conteúdos com outros utilizadores. Portanto, de alguma forma pretendemos saber se o entretenimento percebido nas publicações for alto, também é alto o envolvimento, se o conteúdo de novidades nestas publicações for alto, também é alto o envolvimento. De alguma forma já estou a falar desta prova de correlação de Pearson, que é, no fundo, verificarmos qual é a relação entre duas variáveis, neste caso, por exemplo, entretenimento e envolvimento, e essa correlação seria positiva ou negativa. Se for positiva, quanto mais alto for o entretenimento percebido, mais alto será o envolvimento. Se ela for negativa, quanto mais alto for o entretenimento, mais baixo seria o envolvimento, o que seria algo estranho. Portanto, o que estamos a contar, uma vez que estas quatro dimensões são todas medidas num sentido positivo, é que quando estas variáveis tiverem, digamos, um sinal positivo, forem positivas, também vai ser alto o envolvimento. Para isso vamos então fazer uma correlação de Pearson e vou voltar à base de dados, vou à prova Correlate, Bivariate. Elas já estão todas selecionadas, portanto aquilo que eu fiz foi da base de dados, portanto aquilo do lado esquerdo já passei as variáveis para o lado direito, portanto aquilo que eu fiz foi basicamente isto. É muito importante nós colocarmos em primeiro lugar para esta prova a variável que é nuclear aqui, ou que é um ponto de referência, neste caso envolvimento, que a coloquemos em primeiro lugar. Portanto, eu vou colocar aqui envolvimento em primeiro lugar e vocês vão ver que o output que vai sair vai colocar precisamente esta variável em cima e depois vai ser mais fácil medir a relação com as outras variáveis. Vamos colocar OK, não precisamos de selecionar mais nada e vamos aqui aos outputs ver o resultado. Então tenho aqui a variável envolvimento, entretenimento e todas as outras, e esta matriz de correlações, como vocês estão a ver, estabelece uma correlação entre cada uma das variáveis. A relação entre envolvimento e envolvimento é 1, ou seja, é a pontuação máxima que podemos ter. A pontuação mínima seria 0. Okay? Portanto, como vocês estão a ver, a correlação entre a própria variável dá sempre 1, como estamos a ver aqui. Temos, de facto, para cada correlação, 3 resultados para analisar. Vamos aqui a este segundo, que é o mais importante, ou mais interessante do que uma variável correlacionada com ela própria. Vamos, por exemplo, ver envolvimento correlacionado com entretenimento. Temos, então, 3
números, vamos dizer assim, 3 resultados para analisar. O primeiro é a correlação propriamente dita, o segundo é a significância e o terceiro, eu diria que é o menos importante, porque é a amostra. Já sabemos que a amostra neste caso é 110 pessoas, ele vai aparecer 110 em todas as células e, portanto, isto não é muito interessante, é simplesmente lembrar-nos quantas pessoas estavam na amostra. Vamos então concentrar-nos nestes dois resultados, correlação de Pearson e significância. Começando pela significância, aquilo que temos que ver é que a significância, o valor de significância tem que ser baixo, preferencialmente abaixo de 0,05. Eu diria preferencialmente, mais do que preferencialmente, obrigatoriamente. Temos já aqui em baixo um quadro que nos permite ler o resultado de significância. Portanto, uma prova considera-se significativa quando está abaixo ou é igual a 0,05, o resultado de significância. Se for mais baixo, melhor ainda. É muito significativo e extremamente significativo. Reparem aqui nestes resultados. Aqui a significância é extremamente significativa. Vamos ver aqui outro resultado de significância que é inexistente. Ou seja, vejam que é 0,13. Se formos aqui ao quadro, um resultado que seja 1,0, que era o que estava aqui. Vamos ver aqui. Peço desculpa. Se nós tivermos um resultado acima de 0,05, ele já não é significativo. Então vamos ver aqui. Um resultado de 0,1 já não é significativo. O que é que isto significa? Portanto, é que este resultado aqui de correlação não o devemos aceitar. Portanto, sempre que o resultado for superior a 0,05, e aqui temos alguns, este 0,07, 0,1 e outros, isto, quando temos resultados superiores a 0,05, como este aqui, 0,07 ou 0,1, isto diz-nos que não devemos aceitar o resultado da correlação. No entanto, quando, como neste caso, a significância é inferior a 0,05, aí sim devemos aceitar o resultado da correlação que nos é dado aqui. Reparem que o próprio SPSS nos assinala isso. Aqui, com duas estrelinhas, diz-nos a correlação é significante ao nível de 0,01. Já tínhamos visto aqui que isso é muito bom, é muito significativo. Então, vamos, desde logo, tomar atenção a estes resultados que têm as duas estrelinhas e fazer a leitura a partir daí. Okay? Vamos agora fazer a leitura da correlação propriamente dita. Aqui temos um 0,4. Okay? Vamos ver o que é que isto significa. As correlações variam entre 0 e 1. Quando a correlação é 0, quer dizer que não há qualquer correlação. Quando a correlação é 1, quer dizer que é positiva perfeita. Reparem que a correlação da variável com ela própria é 1, e portanto é uma correlação perfeita, é igualdade, elas são iguais. E depois temos outro tipo de leituras. Portanto, até ao 0 vai decrescendo a sua importância. 0,7 a 0,9 é muito forte, de 0,5 a 0,6 é substancial, e por aí fora até temos positivas muito baixas, até nenhuma correlação. A mesma coisa acontece com correlações negativas. Ou seja, com correlações negativas, quanto mais alta fosse o valor de uma variável, mais baixo seria o valor de outra. Portanto, eles correlacionavam-se, mas inversamente. Muito bem. Então vamos pegar nesta tabela, vamos levar para o nosso documento Word. Colocaríamos aqui, depois deste nosso modelo, colocaríamos aqui a tabela e vamos fazer aqui a edição da nossa tabela. A primeira coisa é ajustarmos à janela, ajustar à janela para ela ficar aqui toda inserida dentro do documento, e agora vamos fazer aqui uma série de retoques para que ela fique portanto, mais apresentável para o nosso trabalho.
Vamos apagar esta coluna. Aliás, vamos começar por apagar esta linha. Eliminar linha. Vamos apagar esta coluna. Ela não é necessária porque nós conseguimos ler todos os resultados mesmo sem a coluna. Esta linha também já está aqui a mais. E começamos a ter uma tabela mais fácil de ler. Mais uma vez também vamos apagar as linhas que nos dizem o número de indivíduos da amostra. Portanto, não é necessário, já sabemos que são 110 pessoas. Apagamos todas essas linhas. E vamos ficar com os resultados. Vamos aqui centrar os resultados todos. Se vocês repararem, esta parte da tabela é exatamente igual. É como se fosse um espelho. Então vamos apagar aqui estas células, porque podemos limpar um bocadinho e tornar isto tudo um bocadinho mais claro para o leitor. Vamos apagar o conteúdo das células acima destes resultados. Ainda havia aqui uma linha com o número de indivíduos. Muito bem. Agora, mais uma vez, conseguimos apagar outra linha, que é a linha da significância, porque já sabemos que quando o resultado tem significância estatística, aparecem-nos as duas estrelinhas. Então, vamos apagar mais esta linha, porque ela não é necessária. Okay? Aquilo que nos interessa no final, nesta tabela, é apenas o resultado da correlação propriamente dita. Ok? Pronto. Já está muito mais fácil de ler. Então o que é que nós aqui conseguimos ver? Que quais são as variáveis que se relacionam com o envolvimento? Entretenimento e adequação. As variáveis interação e novidades não se relacionam com o envolvimento. Então o que é que nós poderíamos concluir? Poderíamos concluir, olhando para o nosso modelo, que, portanto, mais uma vez, foi entretenimento e adequação que se relacionam com o envolvimento. Entretenimento e adequação relacionam-se positivamente com o envolvimento. Ou seja, quanto mais alto for o envolvimento e quanto mais alta a adequação, maior será o envolvimento. E, portanto, permite-nos concluir que quanto mais alto o entretenimento e quanto mais alta a adequação, mais alto também o envolvimento. A interação e as novidades percepcionadas nas publicações não têm qualquer influência ou relação com a variável envolvimento. E, portanto, estes seriam os resultados globais deste estudo. Nós fizemos até aqui uma sequência de provas, ainda eu diria numa linha muito simples e muito acessível, mas que já nos permite ter aqui algumas conclusões. Poderíamos avançar a partir de agora para outras provas ainda mais complexas ou um bocadinho mais complexas, como uma regressão linear múltipla, por exemplo. Mas poderemos ver isso noutros vídeos.